Estou na JR Congelados, em Monte Alto. Estou com o seu proprietário, o Janderson Ricardo Cafola. Tudo bem? Tudo ótimo, Zé. Perfeito. Estou muito Janderson, feliz com a tua presença, viu, Zé? Que Obrigado. Estou me sentindo premiado com a sua presença aqui. Uma pessoa que eu admiro, não é de hoje, já faz, acredito aí que uns 15 ou 20 anos que eu acompanho o seu trabalho. E receber você aqui de surpresa hoje é como se fosse um carimbo de bênção, sabe? Tipo, a hora que você entrou por aqui eu fiquei muito feliz. Obrigado, Zé. E você estava em reunião com... A gente estava numa reunião que a gente chama de reunião estratégica. Sim. A gente faz essa reunião quinzenal para que a gente possa avaliar o nosso rendimento na primeira quinzena. Aí a gente pega o que deu certo, o que foi bom pra gente, a gente copia na segunda quinzena em busca do resultado. E o que foi ruim, né, o que foi negativo, a gente corrige para que não aconteça na segunda quinzena na questão de atendimento, venda, entrega. Por isso que a gente chama de reunião estratégica. E aí a gente estava encerrando a reunião, foi a hora que você chegou. Parece Sim. que tinha sido marcado, né? A Foi gente uma se coincidência. conhece há muito tempo e esses elogios que você me fez é muito recíproco, porque eu te conheço já há muito tempo realmente, né? E você começou em termos de trabalho, você nasceu em Monte Alto, né? Nascido em Monte Alto, Zé, tenho esse privilégio. Amo essa cidade, cara. Com 38 anos já empreendedor e está até relativamente muito bem constituído no mercado, né? Mas tudo bem, como é que foi teu início de trabalho? Zé, eu comecei em 2015. A questão de ser empreendedor, eu na verdade eu já tinha começado ali por volta de 2010, 2011, quando eu junto com a minha esposa a gente fez uma indústria de produtos de limpeza. Na época chamava Monte Clean, hoje ela não existe mais. E em 2015 me pintou uma oportunidade, eu entendi como uma oportunidade, né? E dei início ao que a gente chama hoje de JR Congelados. Então já são praticamente 5 anos de história. Muito desafio e aprendizado. Vamos falar um pouquinho do início. Sim. Você nasceu em Monte Alto. Qual foi a tua escolaridade até então? A minha escolaridade foi o comércio. Eu trabalhei em algumas farmácias aqui em Monte Alto. A primeira farmácia que eu trabalhei foi a extinta Drogaria Barcelos, né? Ficava ali no centro, onde hoje é a sorveteria Supermone. Eu entrei ali como guarda-mirins, né? Outro negócio que infelizmente está extinto, mas para minha geração foi muito positivo, sabe? E eu me identifiquei de que forma? Eu percebi que eu adoro lidar com pessoas, eu adoro ter contato com as pessoas. Então, na verdade, ali eu senti que de alguma forma eu ia trabalhar com pessoas, mas eu pensava na área de vendas, né? Eu falei, eu quero trabalhar com vendas porque eu me sinto bem fazendo isso, atendendo pessoas, tentando resolver algumas coisas para as pessoas. E na Drogaria Barcelos eu me identifiquei com isso porque a gente fazia atendimento no balcão, fazia entrega. Depois de um tempo de experiência eu comecei a fazer aplicação a domicílio. E a gente na época media a pressão, hoje parece que não pode, né? Mas conferir a pressão das pessoas. Na época eu ia nas residências, conferir pressão de algumas pessoas que ligavam solicitando. E aí só reforçou o que eu comecei a sentir, que é assim, cara, eu nasci para ter contato com as pessoas. Eu tenho clareza disso. Em termos de estudo, qual foi o teu grau de estudo até agora? Zé, eu terminei o que chamava na época de terceiro colegial. E o que eu vou falar, né, não é um incentivo, mas eu sempre falei pro meu pai. Eu falava, pai, se você espera que eu vá ter alguma coisa na vida, eu já vou te falar, não é pelo estudo. Não estou falando isso com orgulho, Zé, mas era uma clareza que eu já tinha comigo. Seria pelo trabalho mesmo? Pelo trabalho. E o detalhe de... fez algum curso dentro dessa área de ser empreendedor? Sim, ou foi na prática? Sim, fiz alguns cursos importantes. Começou com cursos na época da área de venda, né, que é atendimento ao cliente, abordagem, fechamento. E aí, com esses conhecimentos que eu tinha como vendedor e vendo a oportunidade em 2015, na verdade, na época eu imaginava que eu ia ser só um vendedor mesmo, sabe? Quando pintou a oportunidade, eu comprei o primeiro carro, que era uma Fiorino, comprei 4 freezers e comecei.
Então na minha mente eu só ia ser um vendedor. Eu sonhava em ter uma empresa, mas eu não imaginava que a gente ia estar em 2020 atendendo aí 40 cidades, com um time de vendas e crescendo. E esse detalhe de colocar JR é de Rapaz, Janderson Ricardo? é isso? assim, ó, é um paradoxo. Eu tenho orgulho e não tenho. Vou te explicar o porquê. Bom, já caducou, né? Se alguma pessoa da lei ver esse vídeo, já caducou, hein? Quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu tinha o hábito de pichar algumas paredes aqui em Monte Alto e eu assinava com JR, né? Era um JR todo estilizado. E um dia a minha mãe foi procurada por alguém da justiça, alertando que, ó, esse rapaz, na hora que ele for pego, ele tá dando dor de cabeça. E na época minha mãe ficou triste e tal, e eu parei de escrever JR nas paredes. Eu escrevia JR, aliás, todo lugar. Era chegar num lugar, eu assinava o JR que eu tinha como costume. Passou essa história, apareceu a oportunidade e eu fiquei pensando assim, em criar um nome para a empresa. Pô, que nome, aí eu queria, Ice Food, não sei o que lá, sabe? Eu queria ter um nome, Zé, de impacto. E na dúvida, eu conversando com a minha mãe, falei, nossa mãe, tem tanto nome pra mim colocar e eu não faço ideia do que eu coloco. Aí minha mãe falou assim, ó, eu vou te falar um negócio, você já tá adulto, agora acho que eu posso falar. Por que você não põe JR? Eu falei, mas mãe, te dei tanta dor de cabeça com essas pichação no JR. Aí ela falou assim, olha, eu fiquei chateada e preocupada de acontecer alguma coisa com você, mas eu tinha um orgulho de andar pela cidade e ver aquele JR escrito e saber que eu sei que tinha feito. Então a partir dessa conversa eu falei, beleza, por solicitação da minha mãe eu vou ressuscitar o JR. E coloquei como JR na nossa empresa. Porque são iniciais do seu nome também, né? Iniciais do meu nome, né? Tem 2 propósitos, na verdade. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu não sei qual que é o efeito dessa resposta. Mas ela tem dois significados pra mim. E os 2 são extremamente importantes. Eu, apesar, Zé, de hoje, eu não sou um cara religioso, eu não frequento uma igreja, né? Eu não sou, né, um praticante, mas uma coisa eu reconheço, a gente tem que reconhecer isso, eu acredito, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, independente da religião. E o JR, para mim, ele tem um símbolo que é Jesus reina. E também Janderson Ricardo. Como que pode ter 2 significados? É coisa da minha cabeça. Então sempre que eu olho o JR eu lembro, Janderson, Jesus reina, cara. É por isso que você tem que trabalhar de forma coerente, transparente. E automaticamente tem o JR, que é o Janderson Ricardo, que é o meu nome. E esse teu trabalho começa cedo e vai até altas horas? Zé, a gente encosta aqui 7 horas da manhã, né? A Patrícia, que é a minha esposa, ela faz toda a parte administrativa. Então a gente entra aqui 7 horas da manhã, faz as liberações, algumas ligações, os vendedores fazendo atendimento regional, tudo preparando para o dia seguinte, né? Então a gente sai daqui por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, preparando as entregas do dia seguinte e também já preparando alguns atendimentos do dia seguinte, ou seja, todo dia das 7 às 7, direto. O detalhe de vocês é receber, armazenar e distribuir. Isso. A gente tem o que a gente chama de representação, né? Tem algumas empresas que a gente tem exclusividade, outras não. Então, o nosso papel, Zé, é interpretado da seguinte forma: eu sou uma ferramenta para a indústria, tá? Muitas indústrias hoje, eles entendem o quê? Eles focam na produção, tá? Eles focam na produção e procuram parceiros na distribuição. Porque para a indústria planejar, produzir e entregar é uma estrutura muito pesada e muito complexa e caro. Então o que a indústria faz para focar na qualidade? Algumas indústrias produzem, procuram parceiros que estão alinhados com o propósito da indústria para entregar o produto. Então assim, na verdade nós somos um canal da indústria. Então, esse é o nosso papel, Zé. Eu faço o que a gente chamaria de meio de campo. A indústria produz, eu recebo, armazeno, e com o time de vendas a gente faz a operação de distribuir esses produtos. Tem que chegar nos clientes. Quem são os nossos clientes principais? Hoje é o que a gente chama de food service. São restaurantes, lanchonete, padaria, cantina, escolas.
Então esse é o nosso cliente principal. Porém, a gente também atende o que a gente chama de cliente final, sabe? Aquele cliente que quer um produto na casa dele. A gente dá um jeito de atender esse cliente. E nessa parceria, a gente trabalha com uma linha de açaí, uma linha de pão de queijo. A gente tem uma linha de salgados prontos para que o estabelecimento simplesmente asse e coloque na estufa, tendo a qualidade do produto, tendo margem, né? O estabelecimento, por exemplo, tem padarias que a gente vende o nosso salgado e o cliente tem a margem em cima do salgado que ele teria produzindo. Então a gente tira o processo dele produzir, que é a parte mais cansativa do processo, entrega o produto, ele assa, serve com qualidade e tem a margem que ele busca em ter um salgado ou um pão de queijo na estufa. Quantos itens você tem à disposição em venda? A gente fala em grupos. A gente tem 7 grupos, que são esses que eu estava te falando: pão de queijo, açaí, polpa de fruta, linha de batata, vegetais. O que são vegetais? Aí dentro desses 7 grupos, a gente tem os itens. O que é no grupo vegetal? A gente tem brócolis, a gente tem couve-flor, a gente tem anel de cebola, polenta, mandioca, ervilha, seleta de legumes. A gente tem um preparado para yakisoba, já vem no pacote pronto, um yakisoba. Você só precisa aquecer a água, colocar o shoyu ali, né, para deixar ele com aquele sabor, tá pronto. Ou seja, você não precisa ir atrás de macarrão, você não precisa ir atrás dos vegetais, tem esse kitzinho para yakisoba. Então assim, são 7 grupos, dentro de cada grupo tem uma linha de produtos, tá? No grupo pão de queijo, a gente tem o pão de queijo congelado e uma variação do pão de queijo congelado, que é o 120 gramas, 90 gramas, 75 gramas, aí vai baixando até chegar no de 15 gramas, que é o que a gente chama de pão de queijo coquetel. E tem também a massa fresca, que é um balde, que vem a massa pronta para preparar o pão de queijo. Tem alguns estabelecimentos que preferem a massa para fazer o pão de queijo recheado, uma delícia, Zé. Então assim, a gente tem os 7 grupos de produtos. Dentro de cada grupo tem uma linha de produtos. No caso do açaí, a gente trabalha hoje com açaí frute, que é o açaí líder de mercado. Um açaí considerado, na linha de açaí, é um dos poucos açaí considerado um sorbet, que é um produto diferenciado. Então dentro do grupo açaí a gente tem o balde de 7 kg, o balde de 3,6 kg e vai até chegar no potinho de 200 ml, que é aquele potinho pequeno com uma granola na tampa, pronto para a pessoa já saborear o produto. A gente tem o nosso portfólio, a gente trabalha atendendo os clientes com esse portfólio. A gente faz a apresentação da nossa empresa através desse portfólio, né? Contando um pouco da nossa história, explicando como que a gente trabalha, quais são os nossos processos. E aí, em cada página dessa é a apresentação de um grupo desse que eu te falei, né? No caso aqui é o grupo batata, tem a batata de carinha, que as crianças adoram, batata palito e uma variação de batata. Essa aqui é a empresa de açaí que eu te falei, líder de mercado. E a variação dos produtos. Linha de vegetais. Nossos vegetais são congelados no sistema IQF, é a empresa que a gente representa, e dando qualidade, sabor e mantendo os nutrientes do produto. Polpa de fruta, 100% natural, salgados, carnes, bacon, frango desfiado e uma linha de sobremesa. Desculpa. Então, com esse portfólio, a gente faz a abordagem do nosso cliente. Engasguei, né? E devia ter tomado água aquela hora que eu falei que ia tomar água. Pastelzinho de Belém também vocês estão trabalhando? Nossa, isso é novidade, Zé. Pensa num produto bom. Esse pastel de Belém, a gente teve o privilégio de receber aqui há uns 4 meses atrás o Sr. Carlos. É um português legítimo. E ele trabalhou lá em Portugal, onde existe a fábrica do pastel de Belém, né? O pastel de Belém é um produto originário de Portugal. É uma característica deles, é praticamente um patrimônio deles lá, o item. E o Sr. Carlos mudou para o Brasil recentemente e está produzindo esse produto. Cara, e a gente teve o privilégio de ser um dos escolhidos aqui na região para representar esse produto. 100% nata, feito com massa folhada. Um dos vendedores falou para nós ontem, isso é real. E estava num cliente, uma senhora portuguesa, comeu esse pastel, que é chamado pastel de nata. E falou que é tão bom quanto o original. É um privilégio, Zé.
Ô Janderson, a gente falou como foi iniciar, como foi chegar até esse momento em termos da Sim. sua empresa, né? O que você mira a nível futuro? Mas a gente trabalha buscando excelência. A gente percebe que o nosso trabalho tem dado resultado, nossa forma de atender tem sido recebida muito bem pelos clientes e a gente quer abranger ainda mais a nossa área. Por exemplo, para os próximos 3 anos, o planejamento é, primeiro, a gente está de mudança aqui do local, né, ampliando a nossa capacidade de armazenamento para ter condições de melhores compras e ter condição de chegar com um preço mais competitivo para o cliente final. Então, dentro dessa perspectiva de futuro para esses 3 próximos anos, tá essa mudança, ampliação do depósito. A gente está fechando mais 2 parcerias com outras indústrias, porém dentro do segmento nosso, né, que é alimento, food service. A gente está com possível contratação, porém não aqui na cidade de Monte Alto. A gente vai começar a contratar pessoas, o que a gente chama de regional, né? Por exemplo, a gente está abrindo a região de São Carlos, então a gente vai precisar de um vendedor de dentro de São Carlos, justamente para poder fazer um atendimento mais presencial e com mais qualidade. Acreditando que nesse ritmo que a gente veio de crescimento, pondo em prática esses planos, a gente continue em expansão, e o intuito é atender com qualidade, ser parceiro do cliente e o intuito meu, né, particular meu, é contratar, abrir vagas de emprego. Então, assim, a gente tendo condições de ajudar o cliente com os nossos produtos a prosperar o negócio dele e o nosso negócio prosperando e assim contratando e gerando emprego. Nessa corrente, né, já está atingindo 40 cidades. 40 cidades hoje, Zé. A gente começou... sabe aquela expressão, santo de casa não faz milagre? Aconteceu comigo, Zé, mas foi bom. Aquilo que não te mata te fortalece, correto? Sim. Eu comecei por Monte Alto e eu não fui, na época, bem recebido em Monte Alto, né? Eu não sei se... Eu falei o santo de casa não faz milagre, talvez as pessoas não acreditou que eu estava querendo fazer um negócio sério. E foi um desafio. Pra você ter noção, nos 3 primeiros meses, cara, eu não vendi R$1. Não, para não falar que eu não vendi R$1, eu tive uma cliente especial. Essa cliente especial é minha mãe. Os primeiros pão de queijo, quem comprava era ela. Então, assim, para não falar que eu não vendi R$1, eu vendia para minha mãe. Os 3 primeiros meses foi um desafio, que não vendia nada e batalhando por Monte Alto, vi que não tinha uma resposta positiva dentro da minha cidade, comecei a visitar outras cidades. E o resultado na vizinhança veio, porém não satisfatório, eu tive que ir um pouco mais longe. Pra você ter noção, hoje a gente atende Ibitinga, a gente atende Barretos, justamente por isso. Não é que era um plano, sabe, eu atender toda uma área. É que eu não estava conseguindo vender em Monte Alto, eu precisei ir para Jabuticabal. De Jabuticabal eu fui para Bebedouro, Matão. De Bebedouro, Matão eu fui para Barretos, Catanduva. Então, assim, hoje são 40 cidades, com abertura de mais 2, que agora é Araraquara e São Carlos, ou seja, 42 cidades. E Monte Alto hoje? Monte Alto hoje é o meu melhor resultado. Monte Alto hoje reverteu essa questão. Eu acho que a gente provou que a gente era profissional, que a gente veio para ser profissional, e a gente provou que a gente quer o sucesso do cliente, sabe? De verdade, tá na nossa missão, visão, valor, que é ajudar o nosso cliente a desenvolver o negócio dele. De que forma? A gente leva informações, a gente leva orientação, a gente ajuda o cliente a desenvolver ações de marketing para promocionar o produto dele, gerando assim mais presença no estabelecimento, mais volume. Então isso foi provando que a gente não veio simplesmente para ser mais um. E hoje em Monte Alto eu tenho um resultado excelente. Dessas 40 cidades a gente tem as 10 melhores. Dessas 10 melhores, hoje Monte Alto é a minha 3ª melhor cidade de faturamento. Então reverti o jogo. E que tem bastante concorrência também, né? Ah, sim. Mais muita. Eu acho que toda a área, né, Zé? Toda a área, tá. Eu falei pra você que eu também, lá atrás eu fabricava produto de limpeza para vender, né? E, era muito produto. Então, assim, eu não tenho essa ilusão de que eu vou ter um produto exclusivo. Isso, infelizmente, nos tempos de hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é muito complicado você ter um produto exclusivo. Então, você tem concorrência e a gente tenta ganhar na qualidade do produto
e na qualidade da parceria com o cliente. Esse é nossa base de trabalho. E você fica atento a novos produtos que são lançados no mercado? Sim, todo ano tem feiras, né? As principais estão em São Paulo, inclusive semana que vem tem uma no Rio de Janeiro, voltada para o ramo de alimentos, né? E a gente procura estar sempre participando, buscando a tendência. Essas feiras, elas vêm, além de apresentar o produto, ela vem indicar uma tendência, sabe? O que o cliente está buscando. Então, baseado nessas feiras que a gente chama de networking, né? A gente vai buscar informação, buscar novos parceiros e entender para que lado que o mercado está indo, sabe? Então, assim, baseado nessas informações, a gente traz essa informação e leva para os clientes que têm interesse. Por exemplo, a gente participou essa semana da Anu Food, que foi em São Paulo, uma feira que trouxe alguns produtos importados do ramo de alimentos, que significa o quê? Falando em tendência, né? Até então o nosso mercado ele sempre foi dominado por produtos nacionais. E nessa feira a gente percebe assim grandes empresas de outros países com muito interesse no Brasil. Então, falando de concorrência, e essas empresas vindo, automaticamente a concorrência aumenta. Vamos preparar e acompanhar essa tendência. Bom, Jantes, só me resta desejar muito mais sucesso, cara. Obrigado. Muito mais progresso para você, para a empresa, e porque é uma corrente que começa na produção, sim, ela vem para a indústria, que te produz, você recebe, né? Você compra, isso, recebe, isso, e você faz a distribuição final. Sim. Então, chegando produtos com qualidade, hoje as pessoas com menos tempo, né? Então ela quer ter os produtos, ela quer ter qualidade, sim, ela quer ter a praticidade. E todo mundo ganha nessa jogada, nessa, sim, corrente aí, né? Sim. Tanto o nosso maior ganho sempre é a experiência, Zé. Parece clichê, mas não é. O nosso maior ganho sempre é a experiência. O ano de 2020 não vai ser igual ao 2019, o de 2019 não foi igual ao 2018. Então sempre uma bagagem de experiência, e com a experiência a gente vai se desenvolvendo. E com apenas 38 anos você está com uma bagagem muito grande, com conhecimento, está com bastante energia, né, para fazer tudo isso funcionar. Sim, Zé. Eu me identifico. Lembra que no começo da nossa conversa eu falei que lá atrás, na farmácia do Irineu, eu já sentia prazer de fato, eu me sentia muito bem conversando com as pessoas, atendendo, trocando informação. E essa fase eu consegui trazer até hoje. Então assim, eu adoro pessoas, cara. Você teve pessoas importantes, como você citou essa pessoa que hoje é saudoso, né? Você trabalhou também com o Zé, da Farmativa. Zé Antônio Saviano. Um dos farmacêuticos mais profissionais, muito humano, né? Muito humano. Muito boa pessoa. Caráter, ótimo profissional, honestidade. Eu tenho orgulho de poder falar que um pouco de mim eu tive o privilégio de captar nessas pessoas, né? Sim, um cara de um caráter acima do normal, inquestionável. Bom, Jantes, resta dizer para você saúde, felicidade, prosperidade. Obrigado. E que cada vez mais tudo aconteça de bom e de útil, de melhor para você, para quem estiver à sua volta. Vamos buscar, Zé. Valeu. Tudo de bom.